Fala galera! Então sejam muito bem-vindos a mais uma live. Se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, avisem aí, beleza? É o seguinte, a live de hoje, o tema da live de hoje é a influência da China nos negócios e o poder do mandarim. Ela é mais um episódio dessa série de lives e hoje a gente vai chamar o Eduardo para participar dessa live aqui com a gente. Então, o Eduardo já está aí, vou fazer o convite aqui agora para ele entrar na transmissão com a gente, beleza? Vamos lá. Jonas está aí também, todo mundo. Vamos lá. Fala, Lucas, Fala, Eduardo, beleza? tranquilo? Tranquilo, você? Tranquilo, graças a Deus. Então tá bom. Como é que Então, tá, gente, pessoal? Boa noite, tudo bem? saiu o Eduardo, trabalho também com a China, bastante tempo, assim como eu. E eu quero que ele se apresente um pouquinho aí para vocês conheçam um pouquinho o trabalho do Eduardo e a gente comece nosso papo da melhor forma, beleza? Então, Eduardo, fala aí pra gente quem você é. Bom, prazer, gente. Meu nome é Eduardo Ferreira, eu já trabalho aí com a China especificamente há mais de uma década. Meu negócio principal aí é importação, então eu já passei por algumas empresas aí no decorrer de 12 anos de trabalho. Já trabalhei em multinacional, já trabalhei em trade company, que o pessoal aí de Comex conhece bastante. E desde 2007 eu vou bastante aí para a China, né? Hoje, na balança comercial, principalmente no Brasil, né, o principal parceiro comercial do Brasil é a China, então todo mundo que trabalha com comércio exterior não tem como fugir muito ali da China. Então, é um dos principais países aí que eu viajo. O meu negócio principal, então, hoje é a importação e a importação com a China, né? E aí, hoje, o canal, a gente criou o canal agora do Se Importa, né? Com o propósito de levar conhecimento, tá? Para as pessoas e empresas pequenas e médias, principalmente, que querem começar a importar. Então, as empresas hoje, elas veem, muitas, né, na verdade, veem a importação como sendo um objeto assim, muito longe, né? Ah, eu vou importar, é muito difícil, tem Receita Federal. O que a gente quer fazer é desmistificar essa importação. Então, dar acesso às pessoas à importação com o nosso conhecimento aí de mais de década aí na importação. Então, a gente tem 99% aí do nosso conteúdo é gratuito e a gente quer levar o Brasil aí a se tornar um parceiro ainda melhor, principalmente com a China na parte internacional. Perfeito. Só uma pergunta, você falou que já está aí trabalhando há 10 anos com a China. Desde o começo, sempre foi um negócio próprio ou você já trabalhou, por exemplo, em outras empresas com um patrão, digamos assim, ou sempre foi um negócio próprio? Não, não. Na verdade, eu sempre trabalhei em outras empresas que negociavam com a China, né? Duas delas empresas multinacionais que faziam negócios com a China e de 4 anos para cá que eu comecei o meu negócio próprio, tá? Mas Opa, deu uma travada aqui. Tá me ouvindo? Eu tô te vendo, mas não tô te ouvindo. Deve ter entrado no mudo. Às vezes alguém te ligou, alguma coisa assim, e entrou no mudo. Tá, vamos lá. Como ele estava falando, né, em relação a trabalhar em outras empresas, e aí, já tá voltando aqui. E aí, por que eu fiz essa pergunta? Porque muitas vezes as pessoas ficam vendo, consumindo meu conteúdo e acham que empreender é a única solução. Então eu estou trabalhando com a China, eu tenho que empreender. Não necessariamente. Você pode, como foi o caso do Eduardo, trabalhar com outra empresa relacionada à China, fazer um outro negócio, porque às vezes a pessoa não quer, né? Não é todo mundo que
que tem saco e paciência para fazer um negócio do zero e dedicar todo o tempo que o negócio do zero demanda para começar assim e arriscar, digamos, muita coisa, né? Então, muita gente prefere esse caminho de trabalhar em outra empresa. Então, eu acho que é bom esse exemplo do Eduardo que ele deu, porque, por exemplo, ele poderia ter continuado trabalhando em outras empresas, mas ele preferiu ir para o negócio próprio. E aí, a gente, tô vendo se ele está voltando aqui, e aí a gente traz esse tipo de convidado aqui para tentar esclarecer, né? Para todo mundo, mostrar que todo mundo tem espaço. Aí voltou. Desculpa aí, gente, caí da cadeira aqui. A conexão Não, tá, tranquilo, tá meio tranquilo. ruim. Mas eu peguei a última parte que você falou, Lucas, e é exatamente isso, né? Hoje, tanto empresas multinacionais, empresas grandes, e tanto empresas pequenas aí, eu vejo muito MEI hoje importando da China, fazendo negócio com a China, né? Assim, hoje com a internet, na época que eu comecei, quase não tinha assim, esse acesso à internet direito. Então, hoje com internet, buscadores, Google, etc., tá muito mais fácil não é a palavra, mas assim, a gente está muito mais próximo, né, de desenvolver fornecedor, de ter o contato com o chinês lá. Por isso que é muito importante que, até um dos propósitos daqui, se falar o chinês, né? Exatamente. E aí eu vou te fazer a pergunta, como é que é o seu chinês? Fala alguma coisa, não fala? Não, muito pouco do básico, só o Ni Hao, Zhao Shan Hao, Xexê. Quem faz aí o curso dele já sabe mais ou menos Zhao Shan Hao, o que significa, Xexê, Ni Hao. Com certeza. Mas E aí, eu não sei se você vai me dar essa liberdade, mas, enfim, eu acho que você está aí, né, com o seu negócio próprio e acredito que, às vezes, você poder falar mandarim com os seus fornecedores ou em algum processo com o chinês acaba facilitando a sua vida. Então, seria um ponto, digamos assim, que você poderia vir a melhorar, ou então ter alguém que fala mandarim na sua empresa seria, na minha opinião, né? Não sei se você vai concordar comigo, seria muito bom para ter esse contato com o fornecedor, porque você mais que ninguém está aí 10 anos nesse ramo, sabe que o chinês ele tem uma forma diferente de agir, de pensar, e a partir do momento que você consegue se comunicar na mesma língua dele, você consegue entrar um pouquinho nessa caixa, digamos assim, nessa bolha, que é a China, que é o jeito que o chinês pensa, né? Você concorda comigo ou não? concordo 100%. O chinês, uma questão cultural, né? Ele é um povo que, se você fala a língua dele, ele te trata assim de uma forma completamente diferente. Ele se abre muito mais os negócios, tanto que desde que eu comecei a ir para a China, né? E principalmente quando a gente vai entrar em negociações maiores, a gente sempre tem um intérprete perto. Então, assim, é um erro meu, tá? Não me dedicar aí ao mandarim, quero ainda me dedicar, mas assim, eu concordo plenamente que se você sabe falar a língua deles, assim, é um diferencial, eu te digo que pode ser um diferencial até de preço para se negociar. Você fala, putz, olha só, o cara ele tá falando minha língua, porque eles sabem que principalmente aqui para o ocidental, né, é muito difícil falar a língua oriental. Então eles sabem que se você sabe uma palavra ou outra, ou que se você está se esforçando para falar, ele fala, pô, esse cara, ele realmente ele quer fazer negócio comigo. Ele é diferenciado. Então, eu vou tratar ele de uma forma diferenciada, eu vou até dar um preço de uma forma diferenciada para ele. Então, assim, eu concordo plenamente, tá? Que nós temos sim que saber falar o mandarim. Perfeito. Ainda sobre o mandarim, só de curiosidade, muita gente não sabe, né? Tem sempre a discussão, qual língua é mais falada, o mandarim ou o inglês? E aí é o seguinte, como funciona isso, né? Existem, essas duas línguas são muito grandes, né? E o mandarim, ele é a língua com mais falantes nativos do mundo. Então, o que isso quer dizer? Mais gente nasce falando mandarim, aprende como primeira língua o mandarim, do que o inglês.
O inglês, ele acaba sendo a língua mais falada de segunda língua, a língua que as pessoas mais aprendem. Muito porque também alguns lugares da China, não todos os lugares, por exemplo, mas lugares grandes da China como Xangai e Pequim, existem algumas pessoas que falam inglês. Então, esse número também vai contando para o inglês crescer. Mas, em termos de idiomas que o pessoal aprende, o mandarim está em quinto no mundo. Então, você vê que é uma coisa que há séculos atrás, há séculos não, vamos lá, há décadas atrás, o pessoal nem imaginava aprender mandarim. E o mandarim já está em quinto, com certeza vai continuar crescendo, porque a tendência é a China continuar crescendo em termos de negócio, em termos de economia. E aí o mandarim vai se tornar cada vez mais importante, mas eu não gosto muito de falar o mandarim é o futuro, o mandarim é o futuro. O mandarim, na verdade, ele já tem seu espaço, ele já está muito presente. E prova disso é que, por exemplo, você está aí fazendo negócio com a China há 10 anos. Então, pensa, outras pessoas também fazem comércio com a China há bastante tempo e vão continuar fazendo. Então, eu acho que o mandarim é, sim, assim como você disse, né, um diferencial. E falar a língua deles faz... assim, você consegue conquistar o coração. Desculpa, porque eu estou no aeroporto aqui, só um minutinho que tá. Qual que foi Não, sua última tranquilo, pergunta aí? tranquilo. Eu ouvi o que você falou, só nos últimos 5 segundos que deu uma cortada aqui. Não, eu falei que quando você fala com o chinês, né, na língua dele, você acaba conquistando o coração dele. Sim, Mas sim, ele falando um pouco sobre negócios ainda da China, o que você vê para ir para frente? Você acha que a China vai continuar crescendo, vai continuar nesse ritmo aí de crescimento ou não? com certeza absoluta, né? A China, ontem eu estava até discutindo com um cliente meu aqui, todo mundo acha aí que a China ela tá chegando pela primeira vez aí como uma potência mundial, né? Nada disso. Se você pegar os últimos 2.000 anos de história da humanidade, quem sempre dominou a história da humanidade, tem até um gráfico interessante, depois na minha página do Se Importa aqui eu vou postar esse gráfico. Os países que sempre foram as potências mundiais sempre foi China e Índia. Então, assim, os Estados Unidos ele só veio na década de 60, de 70 a ser uma potência mundial. Um pouco antes disso, acho. Então, esse gráfico é muito interessante que retrata que o chinês, ele sempre, assim, ele culturalmente, ele está acostumado a ser o melhor. A gente que negocia com a China ali, o chinês, ele trabalha mesmo. Eles têm uma cultura de trabalho, assim, e é realmente impressionante para onde que eles são muito focados, eles vão ser a potência mundial aí. Tem algumas pesquisas que falam 2025, outras falam 2030, 2040, mas eu acredito que antes disso eles vão ser, eles já estão colando nos Estados Unidos, que a China é o futuro, né? Eu recomendo aí todo mundo que está assistindo a live a ir para a China também, além de fazer o curso aí do Lucas, que é bem legal, pegar um avião e ir para a China, porque realmente vocês vão ver o futuro. Quando você chega lá, assim, hoje na China, só um exemplo, né? Hoje o chinês não tem mais carteira, né? Todo mundo só anda com o celular. O banco do chinês é no celular, pagamento QR Code. Então, assim, não existe nem carteira nem dinheiro lá, né? O dinheiro físico é muito difícil de se usar, principalmente no interior da China. Mas, com certeza, a China, ela é só uma questão de tempo para ela ser a potência mundial. E não tem nada de medo que o chinês vai dominar a gente, vai colocar Chico na cabeça e vai ser comunismo. Muito pelo contrário, né? O Brasil é o principal parceiro comercial da China e nós deles, então vai ser bem tranquilo, graças a Deus. Eu vejo uma dificuldade muito grande das pessoas em saber separar as coisas, sabe? Do governo da China, da China comercial em si. E acaba não aproveitando por, sei lá, um receio, um medo. Mas você tocou num ponto que era o ponto que eu gostaria de ter tocado também sobre o trabalho da China. E na China tem uma cultura que é o seguinte, a cultura do 996. Sim. O que é isso? Você trabalha, o pessoal vai até ficar assustado. Você trabalha de 9 da manhã até as 9 da noite, 6 dias por semana. E aí o pessoal vai falar, caraca, que absurdo, trabalhar 12 horas por dia, 6 dias por semana. Mas vamos lá, vamos parar para pensar aqui no Brasil.
São Paulo, Rio de Janeiro, grandes cidades, elas são conhecidas por terem problemas de tráfego e tudo mais. E aqui no Rio de Janeiro, onde eu moro, o trabalhador médio leva cerca de 1h30 para ir para o trabalho e 1h30 para voltar. Ou seja, 3 horas. E aí soma isso às 8 horas que ele já trabalha, já chega a 11. Então, assim, não está tão longe do ideal chinês. Mas qual é a diferença? Lá na China, você mora perto do trabalho ou você tem uma facilidade de transporte que você não perca tempo para ir trabalhar e você consegue se dedicar integralmente àquele trabalho. E aí, por que isso é bom? Porque a população ajuda nesse desenvolvimento do país, né? E, além disso, a própria população ela tem uma mentalidade muito... Eu tenho que melhorar, eu tenho que ser melhor, eu tenho que garantir meu futuro, garantir o futuro dos meus filhos. Então, acaba sendo uma coisa boa, tanto para a mentalidade boa para a população e para a economia da China, né? Exato. O 996 ele é realmente assim, enraizado na cultura chinesa, né? Quando eu falei ali, eu ia falar do 996, mas melhor você deixar da explicação. Ele é realmente enraizado ali no chinês. E assim, eles têm feriado também, igual o brasileiro tem e tal. Eles têm 2 feriados grandes no ano. Eles têm a hora ali também do almoço, assim, muitos fazem a hora do almoço rápido também para dormir na mesa. O pessoal acha muito que é trabalho escravo. Não é tão assim, tá? Existe. Igual no Brasil também existe, né? No interior da China existe. Mas, assim, o chinês, quando ele está trabalhando, ele está trabalhando. Não tem, por exemplo, levantar para ir tomar um cafezinho e conversar lá. É um pouquinho diferente. Quando ele está trabalhando, ele está trabalhando. Então, é mais cultural. Quando ele vai almoçar, ele vai almoçar. Então, se ele quer tirar a sonequinha dele, ele vai tirar a sonequinha dele. E é 996, exatamente igual você falou. Perfeito. E aí, falando um pouco de negócios, né, voltando nesse assunto, se eu achei interessante essa questão de importação, quero pesquisar mais sobre isso, como é que o seu trabalho pode me ajudar? Onde eu posso ir lá nesse perfil do Se Importa e me informar melhor? Exatamente, né? Hoje, né, eu, Eduardo, o Se Importa, a gente criou, sou eu, Eduardo Ferreira, Eduardo Goulart e o Lucas Calegaro, né? Nós três, nós temos outros negócios aí, a gente tem nossas empresas que a gente toca, e o propósito do Se Importa é justamente levar conhecimento, 99% do nosso conteúdo é gratuito. Então, é levar conhecimento para que as empresas tenham acesso à importação, né? Que elas consigam importar direto, sem ficar comprando. Nada contra os distribuidores, tá? Mas muita empresa compra de distribuidor aqui, enfim. E a gente quer dar acesso direto. Então, assim, hoje vocês podem acessar o nosso site, tá? Que é www.simporta.com.br, Simporta, que é sim de e porta, que é de abrir a porta aí do comércio exterior para as empresas, e também acessar o nosso Instagram, que é o sim.porta. E no nosso site a gente está disponibilizando aí um e-book gratuito para baixar, que é o e-book do passo a passo para importação. Seguindo esse e-book, você vai ter todos os gatilhos ali para importar direto. Então você vai saber o caminho para fazer essa importação, né? Então todo o nosso conteúdo ali é 100% gratuito, o nosso Instagram também, e é com esse propósito, né? Principalmente para levar o nosso país aí mais junto da China e que a gente alcance voos grandes iguais eles estão conseguindo. Perfeito. É muito bom porque eu tenho um público bem jovem aqui, né? E aí acho bem válido eles começarem a dar esse olhar também no sentido de importação para a China. Eu dei uma olhada no seu e-book, nem te falei isso, mas dei uma olhada, então tá aprovado. Um conteúdo maneiro. E, galera, é isso. Vai lá no perfil dele, do Se Importa, do Eduardo. Consuma o conteúdo dele porque é de qualidade também. Eduardo, só quero agradecer aí pelo convite. Sei que você está na correria, mas mesmo assim reservou um tempinho para aparecer aqui comigo. Então, seja só o começo dessa relação, né? Sempre que você precisar Não, de um muito professor de obrigado. mandarim, qualquer coisa, só me chamar. Não, beleza, muito obrigado, Lucas. Pessoal, aí, pode confiar no curso do Lucas aí. Eu recomendo realmente todo mundo, principalmente o pessoal que está começando aí, tem uma curiosidade de saber como
se importa, que seja, como que esse iPhone chega no Brasil, enfim, é sempre legal fazer o mandarim, né? Saber uma língua a mais, e quanto antes você começar, melhor, tá? Então, assim, não deixe para fazer amanhã, que você pode fazer hoje. Já começa o curso, já faz, que é muito importante. E como a gente falou, a China vai ser o futuro. Mas para fazer contato conosco, pode ser via o Simporta, tá? O nosso Instagram é sim.porta. E qualquer coisa aí a gente está à disposição. Muito obrigado aí, gente. Um abraço e vamos para cima. Valeu, Eduardo. Tamo Só o junto. começo. Um abraço. Valeu. Fala, galera. Então, vou continuar aqui conversando com vocês um pouquinho. A gente acabou de falar, né, sobre essa cultura do 996. Eu gosto desse tema, então vou dar mais uma explicada nesse tema. É o seguinte, vou até botar o óculos aqui. Não sei se vocês sabem, mas eu uso óculos. Como eu disse, eles têm a cultura de trabalhar de 9 da manhã às 9 da noite, 6 dias por semana. E aí, falando um pouco do meu dia a dia, né? Como eu tento trazer isso para o meu dia a dia aqui no Brasil. Como vocês sabem, estou aqui no perfil Lucas Mandarim. E vou tirar o óculos que está refletindo o ring light. E o que eu tento fazer? Eu tento dedicar, de fato, no mínimo 12 horas do meu dia ao meu trabalho. Seja aqui no Instagram ou respondendo o direct de vocês dúvidas, seja fazendo conteúdo para o curso Mandarim Sem Mistério. Então, eu estou a todo momento tentando trabalhar, ou pelo menos pensando no trabalho. E quando eu não estou trabalhando de fato, voltei. E quando eu não estou trabalhando de fato, eu estou me aprimorando para continuar trabalhando, entende? Então, por exemplo, eu estou lendo um livro sobre a China, eu estou fazendo alguma pesquisa, ou estou vendo algum vídeo no YouTube todo em mandarim para continuar me aprimorando. Então, é uma cultura, pode parecer um pouco assustador, trabalhar 12 horas por dia. É um pouco assustador para gente que não está acostumado. Mas, assim, infelizmente, eu não nasci rico e eu preciso mudar minha realidade. Então, eu vejo através do trabalho essa oportunidade de mudar a minha realidade. Por isso que eu dedico esse tempo a tentar mudar de vida. Então, eu recomendo, por exemplo, que vocês tentem fazer isso no dia de vocês. Se vocês estão ali trabalhando no emprego normal, depois do trabalho, tenta fazer alguma atividade que gere frutos financeiros para você. Então, por exemplo, depois do meu trabalho eu vou aprender uma atividade nova, vou aprender mandarim, por exemplo. Então, eu trabalho, sei lá, na lojas americanas e depois do expediente eu vou aprender mandarim. E aí eu vou ter uma qualificação diferente e isso vai me gerar frutos mais para frente. E aí o pessoal fala, mas e o descanso? Como é que fica? Então, você pode descansar tanto no feriado, no final de semana, ou até mesmo, por exemplo, se você trabalhar 12 horas, você ainda tem um tempinho para descansar e dormir, né? Então, pode ser uma parada meio cruel, porque muita gente, sei lá, se você trabalhar em um serviço muito pesado, realmente fica difícil. Mas, no geral, a maioria das pessoas não trabalha nesse serviço, por exemplo, de chegar ali, pegar a mão na massa e tudo mais, e ficar morto. Então, você consegue aprender uma atividade nova. Tudo depende também da sua motivação, né? É isso. Só queria esclarecer mais esse ponto em relação ao 996 da China. Muito obrigado aí pela participação de vocês. Um monte de gente mandou um olá aqui para mim, eu nem vi, estava distraída. Mas a conversa hoje foi mais rapidinha, só um mini papo com vocês. Até a próxima. Zaijian.